Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, hoje é 10 de fevereiro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico Original. Quem me acompanha aqui por algum tempo deve lembrar que eu chamava toda essa preocupação dos economistas com a questão fiscal brasileira de um samba de uma nota só fiscal. Mas aí eu achei que esses primeiros dias do ano tinham tirado essa minha alegoria de campo quando resolveram partir para cima do arcabouço monetário também. E aí o fiscal ficou em segundo plano. Só que eu lembrei que a canção do Tom Jobim ainda encaixa perfeitamente nesse apunhado de ruídos políticos e econômicos. Dizia o mestre no começo da música que o sambinha era feito numa nota só, outras notas iam entrar, mas que a base era uma só. E é isso mesmo aqui na nossa conjuntura. A fervura sobre o BC nasceu porque o viés pró-gastos do governo piora a visão sobre a inflação e empurra o próprio Banco Central a trabalhar com juros altos mais tempo. E o que protege ele de fazer isso é justamente a sua independência, em última instância, né? Mas isso acaba atrapalhando os planos do governo. E é por isso que eu disse ontem para vocês que dificilmente aliviariam as pressões sobre o Copom. E de fato não aliviaram. Bom, mas toda essa minha introdução musical serve para explicar porque os ativos brasileiros pioraram mais uma vez na quinta-feira, para além do que o externo piorou também. Teve de tudo. De um lado, rumores de que Roberto Campos aceitaria mudar as metas de inflação. Vamos ver, né? De outro, parlamentares e dirigentes do PT aumentando o tom das críticas ao presidente do BC. A presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffmann, defendeu que o presidente do BC seja convocado a prestar esclarecimentos ao Congresso Nacional. O deputado Mauro Benevides foi um pouco mais longe. Ele chegou a sugerir que o BC deveria dar acessos aos parâmetros dos seus modelos de projeção. Aliás, um parênteses aqui. Por coincidência, um dos modelos do BC de projeção chama Samba, que são as primeiras letras em inglês de um modelo estocástico com abordagem bayesiana. É tanta palavra difícil junto que isso já depõe contra a ideia do nobre deputado Mauro Benevides, certo? Mas enfim, dando números ao estrago. O juro longo abriu quase 25 pontos, a bolsa cedeu outros 1,8% e o dólar encerrou o dia a 5,28. O que pode ter ajudado o nosso câmbio piorar tanto também foi a surpresa com a decisão de juros no México, subindo mais do que o esperado. Esse é um país que eu nunca cito aqui, mas que sempre serve de comparativo com o Brasil pelo investidor estrangeiro. Se uma linha de defesa da nossa moeda são os juros altos, mas existe pressão para reduzi-los, né? E ainda tem uma economia par, subindo mais do que o antecipado os seus juros, aí o estrangeiro muda uma parte da sua alocação para lá naturalmente. Um ponto positivo nesse imbróglio todo foram as defesas da independência do BC, vindas dos presidentes da Câmara e do Senado, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Para o primeiro, abre aspas, o Congresso não vai retroagir na autonomia da autoridade monetária. E para o segundo, a autonomia do BC é um avanço e Campos Neto é bem preparado. Falando de dados, finalmente então, o IPCA divulgado ontem veio substancialmente menor do que a gente projetava, subindo 0,53%. No entanto, algumas aberturas não ajudaram essa melhora toda na percepção. A inflação de serviços, por exemplo, continua como a maior preocupação e mostrou uma reaceleração para 7,8% no acumulado em 12 meses até janeiro, alimentando a nossa velha visão do cenário básico de que vencemos algumas batalhas, mas a guerra contra a inflação segue complicada. Aliás, essa é uma visão que vale lá para fora, né? Mesmo que o mercado tenha embarcado nessa ideia de que um soft landing é mais do que possível, seria até o cenário base, não o nosso. Para o dia, sai o último dado do IBGE de dezembro e de 2022 sobre a atividade econômica. O varejo ontem foi muito pior do que o esperado, e se o setor de serviços hoje não salvar, aquele nosso número de PIB negativo no tri passado, o último do ano passado, não só se reforça, mas pode ser pior do que os últimos trackers vinham sugerindo.
E por fim, para hoje, o presidente Lula encontra o presidente americano Joe Biden. As conversas devem se concentrar na proteção ambiental e em questões um pouco mais espinhosas, como a posição de não intervencionismo de Lula na guerra da Ucrânia, bem como a presença de Bolsonaro na Flórida. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.